Amanhã, o tema da ministração é Deus continua falando conosco. Para isso eu quero ler um texto que está em Hebreus capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 ao 3, que diz assim: havendo Deus, desde a antiguidade, falado em várias ocasiões e de muitas formas aos nossos pais, por intermédio dos profetas, nestes últimos tempos, nos falou mediante o seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo o que existe e por meio de quem criou o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando tudo que há pela palavra do seu poder. Depois de haver realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Alguém pode dar um glória a Deus por isso? Deus seja louvado. Aqui o escritor de Hebreus está falando que Deus sempre se comunicou com a sua criação. Vocês vão se recordar que no Éden, todos os dias, no final do dia, no final da tarde, Deus ia ao encontro de Adão e conversava com eles. No Antigo Testamento nós lemos que Deus sempre falou com o povo dele, através da boca dos profetas, através da boca dos reis, através da boca dos sacerdotes. Quando Deus tinha um recado para passar para o povo, ele procurava essas pessoas que tinham os olhos e o coração nele, e estas pessoas comunicavam o que Deus queria falar para o povo. E no Novo Testamento, como nós lemos, Deus falou com as pessoas por intermédio de Jesus Cristo. E essa comunicação por intermédio de Jesus Cristo, ela passou a ser mais eficaz, ela passou a ser mais efetiva, mais poderosa. Por quê? O que os profetas do Antigo Testamento falavam através das palavras, Cristo não apenas falava, mas ele manifestava, ele demonstrava tudo aquilo que ele estava falando. Lá em Ezequiel, no capítulo 1, versículo 28, nós vemos que o profeta descreve a glória de Deus. Ele descreve em palavras a glória de Deus. Só que nós lemos no versículo 3 de Hebreus 1, que ele é o resplendor da glória. Ele quem? Cristo. Então o que o profeta Ezequiel falou, Cristo demonstrou. Isaías falou sobre a natureza santa de Deus. Ele falou sobre as características dessa santidade, dessa natureza de Deus. Só que nós lemos aqui, no versículo 3 de Hebreus, que ele é a expressão exata do seu ser. Isaías capítulo 6, versículo 2 vai dizer que Deus é tão santo que até os serafins escondem o rosto diante dessa santidade, diante da majestade de quem Deus é, até os serafins. E lá em João capítulo 14, versículo 9, Jesus fala para os discípulos: aquele que vê a mim, vê o Pai. Ou seja, irmãos, o que Jesus está falando para os discípulos? O que o Senhor está falando para nós hoje? Se nós queremos conhecer Deus na sua essência, como de fato Ele é, nós precisamos olhar para Jesus. Porque Ele é a expressão exata de quem Deus é. Quer conhecer Deus? Olha para Jesus, porque Ele é o próprio Deus. Amém? Vamos ler mais um texto que está lá em Jeremias, capítulo 10, versículo 12, por favor, Gustavo. Diz assim: mas foi Deus quem pensou e formou a terra por meio do seu poder, e firmou o mundo com a sua sabedoria. Foi o Eterno quem estendeu os céus mediante o seu entendimento. Ao som do seu trovão,
As águas do céu rugem e formam as nuvens desde os confins da terra. Ele faz os relâmpagos para a chuva e dos seus armazéns despacha o vento. Aqui nós temos outro profeta falando, descrevendo o poder de Deus. Estava falando do poder de Deus sobre a natureza, sobre todas as coisas. Jesus não apenas falou. Jesus demonstrou na prática este poder quando ele andou sobre as águas. Quando ele fez cessar uma tempestade, quando ele fez o céu voltar a enxergar, quando ele deu vida ao morto, quando Jesus venceu a morte, ele demonstrou na prática esse poder que o profeta estava declarando com as suas palavras. E eu não quero com isso, igreja, diminuir o papel do profeta do Antigo Testamento, não é nada disso. Eu não quero falar que eles não foram importantes, não é isso. O que eu estou mostrando para vocês é que Deus fala de diversas maneiras, em muitas situações, mas Ele não deixa de se comunicar com o seu povo. Então Deus falou no Antigo Testamento, Deus falou no Éden, Deus falou no Novo Testamento e Deus fala conosco hoje. Amém? Deus fala com a gente o tempo todo. E assim, se Deus fala com a gente, qual é o risco que nós corremos se a gente não parar para ouvir a voz do Senhor? Porque nós temos dois caminhos. Deus está falando o tempo todo. Mas será que eu estou dando ouvidos ao que Ele está falando? E se eu não dou ouvidos, se eu não paro para ouvir, qual é o risco que eu corro ao tomar uma decisão, ao fazer uma escolha? O risco que nós corremos é de sermos enganados pelos nossos próprios desejos e pelas motivações do nosso coração. Um exemplo disso é Saul. Vocês se lembram que em 1 Samuel capítulo 10, Samuel deu uma ordem para Saul. Ele falou assim: vai para Gilgal, me espera 7 dias. Quando eu chegar lá eu vou oferecer um sacrifício. Depois eu vou te orientar sobre os próximos passos. Até aí Saul obedeceu. Ele foi para Gilgal, esperou 7 dias. Porém Samuel não chegou conforme o combinado. Mas o pior não é isso. Para Saul isso não era o pior. Para Saul o pior é que passados 7 dias as pessoas estavam indo embora. Acredito que pensaram, cadê Samuel? Eu vou embora. E as pessoas começaram a se dispersar. Com isso, Saul, desesperado, ele mesmo ofereceu sacrifícios. Qual era a ordem? Me espera 7 dias, eu vou chegar, nós vamos sacrificar e eu vou te direcionar sobre os próximos passos. Só que no capítulo 13, nós vemos Samuel chegando, depois que Saul já tem oferecido o sacrifício, e ele pergunta: o que você fez? Saul vai se justificar para Samuel. Você não chegou, eu te esperei. Você não chegou, o povo estava indo embora. Eu mesmo ofereci sacrifício. Mas presta atenção em uma fala de Saul. Abre para nós, por favor, 1 Samuel capítulo 13, versículo 8. Desculpa, versículo 12. E refleti. Isso é Saul se justificando para Samuel. Ele fala assim: eu fiz sacrifício porque o povo estava indo embora. E refleti: agora os filisteus vão cair sobre mim em Gilgal. E eu nem sequer tentei buscar a face de Yahvé e alcançar a sua ajuda. Eu vou ler de novo. Saul se justificando para Samuel. Ele está falando: eu fiz isso porque você não veio. Porque as pessoas estavam indo embora, mas olha só, eu pensei, eu refleti. Os filisteus vão cair sobre mim. E eu nem sequer tentei buscar a face de Yahvé. Trazendo para a nossa ministração, eu nem sequer tentei ouvir Deus. O que Deus tinha para me falar. Irmãos, quantas são as vezes que nós precisamos tomar algumas decisões e por causa da ansiedade, por causa do medo da rejeição, por causa da vontade de ser reconhecido, inúmeros motivos.
a gente comete este erro de Saul. Porque não é porque fui Saul, pode acontecer comigo e com você. Quantas são as vezes que nós temos uma decisão a tomar e nós não buscamos a face do Senhor, nós não buscamos ouvir a voz do Senhor e nós agimos conforme a circunstância nos impulsiona, conforme nós somos pressionados, nós agimos. Será que é só com Saul que isso acontece? Será que nós também não erramos? Não buscamos resposta na aprovação das pessoas? Elas ditam o que nós devemos fazer? O comportamento delas ditam como devemos fazer, como devemos falar? E não ir até a fonte, e não buscar a face do Senhor. Eu não sei como isso soa para você, mas para mim foi muito forte. Quando eu vi Saul falando para Samuel, eu nem sequer tentei. Gente, porque muitas vezes a gente só se dá mal nas coisas que a gente faz, porque a gente nem sequer tentou ouvir Deus. A gente nem sequer tentou entender o que Ele quer para a gente naquela situação, o que Ele tem para a gente, mediante a tudo aquilo. A gente nem sequer tenta porque é trabalhoso, porque a gente quer a maneira mais fácil. Por que eu vou esperar um homem que não chegou? Eu mesmo vou oferecer sacrifício. Ele podia? Não. Foi o que Deus mandou? Não. Para que perder tempo buscando a face do Senhor, se eu posso fazer por conta própria? E vocês sabem a consequência de Saul. Não esperar a resposta do Senhor, nós corremos o risco de ser enganados pelos nossos desejos e pelas nossas motivações, que muitas vezes são enganosas, são erradas e vão propiciar, vão levar para o caminho da carne. O contrário do que o Senhor tem para mim e para você. Aí você pode falar assim para mim, mas Deus não fala comigo. Eu não ouço a voz de Deus, Paula. É mesmo? Então vamos ler alguns textos. João capítulo 14, versículo 16, por favor. Diz assim: e eu rogarei ao Pai, é Jesus falando, e Ele vos dará outro advogado, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele vive aonde, igreja? E estará aonde, irmãos? Jesus está falando do Espírito Santo. Eu vou. Mas eu vou deixar alguém com você, uma pessoa com você. E eu não vou deixar de qualquer maneira. Ele vai habitar em vocês, ele vai viver com vocês o tempo todo. Vocês não estarão sozinhos. E aí vamos para o versículo 26. Mas o advogado, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar tudo o que eu vos disse. Ele não está à toa. Tem um propósito do Espírito Santo habitando em mim e em você. Vamos para o capítulo 16 de João, versículo 7. Todavia, eu vos asseguro que é para o vosso bem que eu parta. Se eu não for, o advogado não poderá vir para vós. Mas se eu for, eu o enviarei. Então, irmãos, não tem desculpa. Talvez Jesus não está no nosso meio como carne, como homem, mas Ele está em espírito, dentro de mim e dentro de você. O que acontece? Muitas vezes a gente fala assim, mas eu não ouço Deus. Eu não ouço a voz do Espírito Santo em mim. Sabe por quê? Porque às vezes a gente quer ouvir algo muito palpável, uma voz audível, uma voz de trovão, uma voz de trombeta. E o Espírito Santo fala assim? Fala, sempre. Não, vai depender da nossa sensibilidade. Porque o que Ele vai fazer é falar.
mas vai depender o que Ele vai usar para que você entenda e corresponda. Mas o Espírito Santo está em mim e você e falando conosco. Eu vou dar um exemplo de uma pessoa aqui. Domingo passado, o pastor ministrou sobre as intenções do coração, né? Deus trocar o nosso coração de carne por o nosso coração de pedra por um coração de carne. E uma amiga minha me procurou, acho que foi na segunda-feira. E ela falou assim: Paula, eu tomei uma decisão familiar. E essa decisão, irmãos, não é pecado, era uma decisão lícita, tá? Tudo ok. Eu tomaria a mesma decisão que ela se eu estivesse no lugar dela. Eu faria a mesma coisa que ela. Então, assim, eu não estava entendendo onde essa amiga queria chegar. Porque ela estava me contando a decisão que ela tinha tomado. Eu falei, legal, beleza, mas e daí? E aí ela falou que o pastor ministrando, o Espírito Santo incomodou ela. E ela falou, Deus, sonda o meu coração. E Deus falou para ela, o Espírito Santo falou para ela, mostrou para ela que a decisão que ela havia tomado, mesmo lícita, a motivação do coração dela era a vingança. Percebe? Ela estava fazendo o que era correto diante de homens. Eu faria, talvez você fizesse a mesma coisa que ela. Mas o Senhor mostrou que a motivação estava errada. E ela abriu mão. Por que eu estou te falando isso? Ela ouviu a voz do Espírito Santo falando para ela, olha, isso que você está fazendo, a motivação é a vingança. Assim do nada? Não. Ela ouviu a voz do Espírito Santo, através da boca do pastor Gabriel, que leu a palavra que é viva e eficaz, que é penetrante e apta para discernir pensamentos e intenções do coração. E através disso, através da sensibilidade dessa irmã, desta amiga, ela correspondeu à voz do Espírito Santo. Então, muitas vezes a gente fica esperando o Espírito Santo falar desta maneira com a gente, de aparecer aqui como uma fumaça, sabe? Imagina se essa pessoa espera uma nuvem de fumaça aqui na igreja, sai um leão e fala, filha, a motivação do seu coração é vingança, não ia acontecer. Ela não ia entender, mas ela estava sensível à voz do Espírito, através da palavra, saindo pela boca do pregador. A questão é o que a gente está esperando. Será que a gente não está fantasiando demais? E eu não estou dizendo que ele não faça isso. Pode ser que você esteja no seu momento de intimidade, no seu quarto, e uma nuvem de glória inunde aquele lugar. Pode ser. Mas o Espírito Santo fala em todo tempo, fala a todo momento, e se a gente não estiver sensível, a gente não vai corresponder a esta voz. A questão não é se Deus fala, a questão é se nós estamos sensíveis e familiarizados no tom da voz de Deus. Por quê? Se eu não conheço a voz de Deus, a minha voz, eu vou confundir com a voz do Espírito Santo, é a minha vontade. Se eu não estou familiarizada com a voz de Deus, a voz do diabo, em forma de um engano, vai me ludibriar. Mas se eu conheço o tom da voz de Deus, como um filho conhece o tom da voz do seu pai, ele jamais vai ser enganado. Porque ele vai falar, é o meu pai que chegou, o meu marido chega, o meu filho conhece o barulho do carro dele. Papai chegou. Como nós conhecemos Deus? Como nós sabemos que é Deus falando com a gente? Vai depender do seu nível de relacionamento. Vai depender do seu nível de entrega. Vai depender do seu nível de sensibilidade no Espírito. Para saber se é Deus, você mesmo ou o diabo. O Espírito Santo fala através da palavra, como nós vimos. O Espírito Santo fala através da oração. Para isso eu quero ler Romanos capítulo 8, versículo 26. Do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar. No entanto,
o próprio Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras. E aquele que sonda os corações conhece perfeitamente qual é a intenção do Espírito, porquanto o Espírito suplica pelos santos em conformidade com a vontade de Deus. Amém, irmãos? Tem hora que a gente vai para o quarto de escuta, vai para a oração e a gente não sabe nem o que dizer. Tem horas que o problema é tão grande que a gente age como Ana, não sai uma palavra da nossa boca. Mas o Espírito Santo está ali, entre nós e o Senhor, intercedendo pela sua dor, intercedendo pela sua causa. Ele está no meio. Você não precisa falar. Ele sabe o que você precisa porque Ele está dentro de você. Mas a pergunta é: quantas vezes eu e você temos ido a este lugar? Ao lugar da presença, ao lugar da oração, ao lugar onde o Espírito pode interceder por mim e por você. Quantas são as vezes que nós temos deixado de ir para a presença do Senhor, buscar a resposta dEle para mim e para você? Porque sabe, irmãos, muitas são as vezes que nós buscamos respostas nas pessoas. Eu conheço pessoas que elas vão atrás de igrejas com a seguinte frase: eu vou atrás de revelação. Eu vou atrás porque Deus vai falar comigo hoje através da boca do homem. E eu não estou dizendo que Ele não fale. Ele fala, Ele usou uma jumenta, Ele usa qualquer pessoa, qualquer coisa. Mas Ele fala com os filhos dele. Mas o que eu estou falando é a motivação. O que me faz deixar de ir para a fonte, o que me faz deixar de buscar a face do Senhor, de falar diretamente com o que me criou, com o que sabe o que eu preciso, com o que sabe quem eu sou, para buscar revelação que muitas vezes é humana. Porque, irmãos, por mais que você tenha uma promessa, por mais que tenham entregue uma profecia sobre você de verdade, sabe qual é o seu papel? Não é ficar uau, é você pegar o que te entregaram, que o homem, a mulher de Deus te entregou, e levar para a oração, e levar aos pés do Senhor. A palavra fala de toda profecia examinai. O Senhor, o Espírito Santo em você vai confirmar. Porque senão você fica à mercê dos homens, você fica à mercê da situação. Quer dizer, eu tenho que casar. Eu vou perguntar para o pastor: pastor, caso com esse, caso com aquele? Pergunta para o que te criou. Eu tenho que trocar de emprego. Ai, pastor, ora por mim, para que Deus fale. Não, isso tudo bem, está certo. Mas, pastor, ora por mim e me fala, o que o senhor faria nessa situação? Gente, o pastor é um homem de Deus, mas ele é homem. Quem tem que te ajudar a tomar as suas decisões é o Espírito Santo, que está em mim e em você. Mas é que a gente às vezes quer uma voz audível, fala sim ou não, sim ou não. O Senhor está falando com a gente, amém? Precisamos ir a este lugar. Precisamos ir à oração, não depender também só de um culto para que Deus fale com a gente, porque tem a exposição da palavra, é ótimo, Ele fala, mas Ele também tem diversas outras maneiras de falar com a gente. Se eu espero só o momento do culto, só o momento da exposição da palavra, eu perco oportunidades em que o Senhor quer me mudar, em que o Senhor quer me transformar, Ele quer falar comigo, Ele quer revelar os segredos do coração dEle para mim. Porque eu só vou ao meu lugar de encontro com Jesus no domingo, 10 horas da manhã. Ele fala através da palavra, Ele fala através da oração. O Espírito Santo fala também através do constrangimento. Gente, às vezes, eu não sei se acontece com você, mas às vezes a gente fala algo para alguém e você está certo.
Você está certo, eu vou dar um exemplo, o marido. O marido deixou uma toalha na cama, você reclama e está certo, eu viro as costas, eu estou certa. E aí algo te constrange. E aí algo te incomoda, algo tira a sua paz. Sabe o que é essa inquietação? Sabe o que é esse constrangimento? É o Espírito Santo que habita em mim e em você. E Ele está falando, volta e repara, volta e corrige, volta e pede perdão. Ninguém nunca se sentiu assim? Às vezes você falou, fez algo e ficou incomodada, você não sabia entender, mas por que eu estou assim? Por que eu não encontro paz? Por que eu não consigo deitar e dormir como o salmista fala? Porque o Espírito Santo está te constrangendo, porque o Espírito Santo está te direcionando, Ele está falando ao teu espírito, refaça, arrume as coisas. Foi uma voz audível? Não. Foi um leão? Não. Foi uma fumaça? Não. Mas foi a voz do Espírito Santo dentro de você, através do constrangimento, através da dor, às vezes através da culpa. A questão é, eu correspondo? Irmãos, qual é o papel do Espírito Santo em nós? Apocalipse 2,7 fala que quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, um dos papéis do Espírito Santo em mim e em você é falar conosco. O Espírito Santo não é uma pomba, o Espírito Santo é uma pessoa. Uma pessoa, o próprio Deus habitando em nós. E Ele fala conosco. Outro papel do Espírito Santo é nos direcionar e nos guiar. Para isso eu quero ler Atos 8:29, por favor. Diz assim: e aconteceu que o Espírito disse a Filipe: aproxima-te e acompanha esta carruagem. Aqui nós vemos Filipe, antes disso, Filipe estava pregando no lugar, Filipe estava pregando na Samaria. E um anjo do Senhor falou para ele: sai da Samaria, vai para o deserto. Filipe prontamente obedece. Quando ele chegou lá, ele viu um homem passando numa carroça, numa carruagem. E esse homem estava lendo a palavra do Senhor em voz alta, o livro de Isaías. E Filipe ouviu isso aqui, ó. Quem estava dizendo? O Espírito Santo falando para Filipe: vai até esta carruagem e segue. Filipe foi lá, o homem estava lendo a palavra do Senhor, Isaías. Filipe chegou para o homem, para o eunuco e perguntou: você está entendendo o que você está lendo? O eunuco falou: como é que eu vou entender se não tem ninguém que me explique? E o eunuco convidou o Filipe para sentar do lado dele. Na viagem, Filipe foi conversando, Filipe foi expondo as escrituras, Filipe foi decifrando aquele texto que o eunuco precisava saber. E vocês sabem o final. O eunuco desceu, encontrou a água e falou para Filipe: ali tem uma água, o que me impede de ser batizado? Nada. Filipe batizou o eunuco. O que eu quero dizer para vocês, irmãos? Vou falar de novo, pode ser que você tenha promessa, pode ser que o Senhor já falou para você que você tem chamado para pregar em missões, pregar em outros países, legal, eu não duvido disso, eu creio nisso, você vai, se o Senhor falou, você vai. Filipe estava pregando para uma multidão de pessoas em Samaria, o Espírito Santo falou: vai para o deserto. Chegando lá, ele viu o eunuco, o Espírito Santo falou: segue aquele homem. O que eu estou falando para você, pode ser que você tenha chamado sim para pregar para a multidão, mas se o Espírito está falando para você, vira para ela do lado e fala de mim, a gente tem que obedecer. Só que muitas vezes a gente só quer pregar para a multidão, porque tem um chamado, porque tem uma promessa para a gente. Eu vou guardar meu conhecimento, quando eu estiver na Ásia, quando eu estiver na África, eu falo, o Espírito Santo está falando, fala de mim para a sua família. O Espírito Santo está falando, me mostra através do amor, me mostra através do perdão para aquele irmão que te magoou. Filipe correspondeu à voz do Espírito. Porque nós não fazemos o que queremos, nós fazemos o que o Senhor nos manda. E o Espírito Santo também nos guia para onde, irmãos? Para o caminho da cruz, para o caminho da renúncia, para o caminho que é contrário à minha vontade, da minha carne.
Vocês acham que Filipe não era mais cômodo Filipe pregar ali em Samaria? Milhares de pessoas estavam se rendendo ao Senhor, se convertendo. É muito mais fácil. Mas havia uma direção do Espírito Santo para Filipe e ele obedeceu. Outro papel do Espírito Santo para nós é que ele dá ordens a nós. Atos 16:6, Gustavo, por favor. E viajando por toda a região da Frígia e da Galácia, Paulo e seus companheiros de ministério foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Irmãos, o que o Espírito Santo fez com os discípulos? Eles foram proibidos de pregar. Poxa, o Espírito Santo proibiu eles de falarem de Deus? Será que Deus não queria que o Evangelho alcançasse toda a Ásia? Sim, o Evangelho vai alcançar os 4 cantos do mundo, amém? Só que naquele momento, para Deus, a prioridade era um pedaço. A prioridade era a Macedônia. Como com Felipe, a prioridade era o eunuco. Existiam outras pessoas que ficaram ali cuidando, mas Filipe precisava cuidar de uma pessoa. Precisava mostrar Cristo para uma pessoa. Sabe o que eu quero dizer com isso? Talvez vá doer em algumas mulheres, porque dói em mim. Vai ter momento que o Espírito Santo vai parar e falar para você, para. Como ele disse para mim, se cala. Vai ter momento que o Espírito Santo vai falar para você, aquieta-te, não é momento de você falar, de agir, de fazer nada. Recua. E quando nós queremos estar no controle, é muito difícil a gente parar. É muito difícil a gente obedecer à voz do Espírito quando estamos na carne, quando queremos estar no controle de todas as coisas. Mas o Espírito está falando, para. Quando for o momento, você vai ser capacitada para fazer, para falar, seja o que for. Nós fazemos o que queremos ou fazemos o que o Espírito Santo nos manda? Eu vou contar um outro caso aqui de domingo passado também, do culto da noite. Eu estava aqui e o Espírito Santo falou para mim, ele me mostrou uma família que eu não conhecia, e ele falou, vai e cumpre o teu papel. E eu pensei, cumprir o meu papel? Porque, irmãos, vamos ser honestos, o que é mais fácil no término do culto? Você socializar com quem você já conhece? Com quem já é seu amigo, que a conversa se desenrola naturalmente? Ou você dar o primeiro passo e conhecer uma família que você não conhece? Tem o fato de você não saber se vai ser recebido. Tem o fato de você não saber o que falar. Mas havia uma ordem dada pelo Espírito Santo para mim. E eu correspondi. Eu fui até aquela família, o assunto se desenvolveu e foi uma bênção. O que eu quero dizer para você? Era o que eu queria? Não. Mas era o que o Espírito Santo mandou fazer. E quando nós obedecemos à voz do Senhor, todas as coisas se encaixam. Tudo acontece naturalmente. Existe um porquê. Mas se a gente ficar fazendo só o que a gente quer, a gente entra em conflito com o nosso espírito. Porque ele está mandando você fazer uma coisa, mas você vai por outro caminho. João capítulo 16, versículo 8, diz que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Irmãos, falar em línguas, ok, é do Espírito Santo? É. Expulsar demônios? É. Impor as mãos e o doente ser curado? É. Tudo isso são características do Espírito Santo, sim. Não estou dizendo que não é. Nós não podemos fazer isso. O Espírito faz através de nós. Só que, antes de operar estas coisas através de nós, Ele muda aqui dentro. Antes de operar maravilhas no exterior, Ele muda a minha forma de pensar. Ele muda o meu coração, Ele muda o meu caráter, a minha maneira de viver. Porque, irmãos, uma vez eu fiz um discipulado sobre isso.
O que adianta eu orar em línguas? O que adianta eu expulsar demônios? O que adianta eu falar muito bem a palavra do Senhor, ser uma bênção, se dentro de casa eu não apresento o fruto do Espírito, eu apresento obra da carne? Então, uma hora eu tenho o Espírito, outra hora eu sou carne pura. Quem nos governa? A quem nós estamos dando ouvidos? A voz do Espírito ecoando dentro de mim e de você? Ou a voz da nossa razão? A voz das nossas verdades? No dia 2 de abril, eu já estou finalizando, tá, gente? No dia 2 de abril, o pastor Gabriel ministrou e ele falou assim sobre o que gera transformação não é conhecer. O que gera transformação é se apropriar. Isso foi muito forte para mim, eu anotei 2 frases. Uma frase. Não, desculpa, ele falou sobre a poderosa obra do Espírito Santo em nós. E essa foi a frase que eu anotei. O que gera transformação não é conhecer, é se apropriar. Não adianta nada a gente saber o que o Espírito Santo pode fazer em nós. Não adianta a gente saber que o Espírito Santo fala com a gente, que Ele nos guia, que Ele nos direciona, que Ele nos transforma, se a gente não se apropriar disso. O que é o se apropriar? É viver aquilo, é desfrutar, usufruir daquilo que Ele pode fazer. E a outra frase que eu anotei foi: conhecer é maravilhoso, mas viver é muito melhor. Quantas são as pessoas, irmãos, que conhecem muito de Deus, que conhecem muito da palavra, na teoria, só que elas não vivem Cristo. Quantas são as pessoas que, se você perguntar do Espírito Santo, elas vão ministrar aqui para você 2, 3 horas, sobre as características do Espírito Santo, mas elas não vivem, quando saem da porta para fora, elas não vivem nenhuma dessa característica, nenhum desse fruto, nenhuma dessas coisas que o Espírito Santo faz. Conhecer é bom? Sim, é necessário conhecermos, mas é muito melhor você viver. Eu costumo dizer que assim, a gente precisa conhecer a Bíblia toda. De verdade, irmãos, eu vou começar para vocês, eu não conheço, mas o pouco que eu conheço, eu me esforço para praticar. Eu me esforço para conhecer, para desfrutar daquilo que a palavra está me falando, porque não adianta a gente falar de Gênesis e Apocalipse e as nossas obras serem mortas, e as nossas palavras caírem ao vento, serem vãs, não terem um fundamento. Não importa o quanto você conhece, importa o quanto você pratica, importa o quanto você vive de Cristo. Amém? Se coloca de pé, por favor. Eu quero ler só mais um texto, quero que vocês estejam de pé. Jeremias 29, capítulo 12 e 13, por favor. Então me invocareis e chegarei a mim para orar, e eu vos darei toda a atenção. 13. Por favor, vocês podem ler no 3. 1, 2, 3. Esse texto era para o povo exilado. O que Deus está falando é assim: vocês vão passar pelo processo, só 70 anos, vocês vão passar, vai doer, só que vai chegar o dia em que vocês vão me procurar, vai chegar o dia em que vocês vão me chamar, e eu, versículo 12 disse, eu darei atenção para vocês. Irmãos, eu não sei se faz muito tempo que você vai a este lugar da presença do Senhor, mas Ele está falando, vem porque eu vou dar atenção para você, vem porque eu quero te ouvir, vem porque eu tenho coisas para te falar. Ministério de Louvor pode me ajudar? Vocês se recordam, Deus ia todas as tardes visitar Adão no Éden e conversar com ele. Quando Adão pecou, a primeira coisa que Adão fez foi se esconder da presença do Senhor.
Mas o Senhor, Ele foi ao encontro de Adão. E Ele falou: onde você está? Por que Deus falou isso? Porque era costume, todos os dias, aquele horário, conversar com Adão. Irmão, irmã, Deus está te esperando. Você procurava a Deus quando você estava sofrendo, nas madrugadas? Você tinha o seu lugar, o seu cantinho de fazer o seu devocional? E talvez por um pecado, talvez por causa da sua falta de tempo, eu não sei. Você deixou de buscar a face do Senhor, mas Ele está lá, perguntando: cadê você? Não importa o que você fez. É tempo de buscar a face do Senhor. Porque nós lemos em Jeremias, não importa quanto tempo passar. Ele estava falando de 70 anos. Existem processos que você vai ter que passar. Mas vai chegar o dia, vai chegar a hora em que o meu povo vai me buscar. Vai chegar o dia, vai chegar a hora em que o meu filho vai clamar pelo meu nome. E eu lhe darei ouvidos, e eu estarei atento ao teu clamor. Deus não está indiferente. O que você e eu precisamos fazer? Ir até Ele. Simplesmente ir até Ele, porque Ele está nos esperando. Fomos criados para nos relacionar com o Senhor, para ouvir a voz do Senhor. E Ele está falando. Feche os seus olhos, vamos orar, vamos adorar. Porque o Espírito Santo está aqui. É Ele quem faz todas as coisas. É Ele quem fala ao nosso coração. É Ele quem nos direciona. O lugar da presença é tudo para nós. Ele precisa ser prioridade para mim e para você. O lugar da presença do Senhor é o lugar onde Deus transforma a dor em alegria. O lugar da presença é o lugar onde Deus te dá estratégias para toda e qualquer situação. O lugar da presença é o lugar onde Deus vai te mostrar coisas em você que precisa ser mudada, que precisa ser transformada, que precisa ser aperfeiçoada para que você pareça mais com Ele. Mas se não formos a este lugar, se não formos ao lugar da presença, se não formos à oração, se não formos aos pés do Senhor, Ele nada vai poder fazer em nós. Porque nós interagimos com o Espírito. Ele não trabalha sozinho. Ele dá uma ordem, Ele dá uma direção. Eu e você precisamos corresponder em obediência. Que esta seja uma manhã que eu e você não apenas ouvimos a voz do Senhor, mas nós correspondemos em obediência. Pai, nós te louvamos, Jesus. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor é bom. Te agradecemos por todas as coisas que o Senhor tem feito em nós e através de nós, Jesus. Pai, nesta manhã nós oramos para que o Teu Espírito Santo que habita em mim, que habita na Tua igreja, fale aos nossos corações, Jesus. Senhor, que o Senhor venha revelar a cada um de nós o que precisa ser mudado, o que precisamos fazer, Senhor, para Te agradar, Jesus. Senhor, nos mostra o que estamos fazendo, Pai, que está em desacordo com a Tua vontade, Pai. Senhor, como lemos, o Teu Espírito Santo nos direciona, nos guia. Senhor, o Teu Espírito fala com cada um de nós, Jesus. Que os nossos ouvidos espirituais estejam sensíveis para ouvir a Tua voz, Senhor. Senhor, que o nosso coração esteja apto para receber a Tua palavra e colocá-la em prática, Jesus, nesta manhã, Pai. Nós Te louvamos, Te bendizemos, Pai, porque todas as vezes que clamamos, o Senhor vem ao nosso encontro. Obrigada por não desistir de nós, Jesus. Obrigada, Senhor, por nos dar uma nova oportunidade
de nos achegarmos ao Senhor, ao lugar da presença, ao lugar da tua habitação, ao lugar santo, Jesus, e ouvir a tua voz, Senhor. Fala conosco, Jesus. Tira de nós toda a religiosidade. Tira de nós todo o pensamento de que o Senhor precisa vir de uma maneira. Nós não rotulamos o Senhor, porque o Senhor é soberano. O Senhor é aquele que fala de qualquer maneira, Jesus. Não importa a maneira que o Senhor quer falar conosco, Jesus, mas que nós estejamos sensíveis, Senhor, ao tom da tua voz, Jesus. Que a gente não abra mão do relacionamento com o Senhor, Jesus, para que a gente fique familiarizado todas as vezes que o Senhor chamar o nosso nome na madrugada. Que a gente pare de dar desculpas para a tua voz, Senhor. Que a gente pare de dar desculpas e não procure respostas nos homens, Pai, em circunstâncias, em situações, em diagnósticos médicos, Pai. Que a nossa resposta ela venha do Senhor, Jesus. Faz isso em nós, Pai. A tua palavra diz, Senhor, que a boa obra que o Senhor começou em mim, que o Senhor começou nos teus filhos, Pai, o Senhor é fiel e vai aperfeiçoá-la até a volta de Cristo Jesus. Nós cremos nisto, Jesus. Nos aperfeiçoa, Pai. Aperfeiçoa o teu Espírito em cada um de nós, Jesus. Este é o desejo do nosso coração, Pai. Faz isso, Jesus, e nós te daremos toda a honra, toda a glória, não apenas hoje, mas para todo sempre, em nome santo do Senhor Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Vamos adorar ao Senhor. Continue com os seus olhos fechados, continue adorando a Deus, continue ouvindo a voz do Senhor que está falando ao teu coração.